Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Melissa, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre outro gênero textual. Na última aula nós conversamos um pouco sobre o rap, lembram? Então, hoje vamos estudar um pouco sobre o slam. Você sabe o que é um slam? Então, o slam é um tipo de poesia, é uma poesia falada, que geralmente é realizada em espaços públicos como praças e parques. E também é um movimento artístico e social que favorece a livre expressão poética e geralmente reúne outras manifestações culturais, como grafite e hip hop. O slam surgiu nos guetos de Chicago, lá nos Estados Unidos, na década de 80. Aqui no Brasil, ele se popularizou, começou a ter uma popularização em meados de 2008. Então, o slam é uma competição onde os poetas, músicos e outros artistas recitam textos originais, muitas vezes improvisados ou acompanhados também de performance. E falando em performance, vocês sabem o que significa performance? Então, a performance é o modo como um autor, um músico ou outros artistas apresentam sua obra ao público. E eles podem utilizar diferentes entonações de voz, movimentos, gestos, elementos cênicos, etc. Então, mesmo que alguns desses fatores sejam programados previamente, há sempre uma dimensão de espontaneidade ou imprevisibilidade em cada performance, por isso que ela é única. Dessa forma, ainda que o texto seja interpretado, seja o mesmo, as variações de uma apresentação para outra a tornam única, como eu acabei de mencionar. Isso significa que cada slam possui as suas particularidades, porque cada artista irá apresentar a sua performance de um jeito, com uma entonação, dramatização ou com gestos diferentes, etc. Então, cada artista vai trazer o seu jeito único para a sua performance. Então, continuando a falar disso, para avaliar essas performances, geralmente há um júri, e esse júri determina uma nota ou um julgamento para o slammer. Além disso, também pode ter um julgamento baseado na vibração e empolgação da plateia. Para entendermos melhor, vamos analisar um slam de autoria de Roberta Estrela Dalva. E esse texto que nós vamos analisar agora, ele está na página 12 do livro didático de vocês. Mas se você não estiver com o seu livro, não tem problema. Você pode pausar o vídeo para ler com calma. Então, vamos lá. Pessoal, então continuando, vocês perceberam que esse texto traz uma crítica em relação à busca constante por perfeição? Essa ideia aparece logo na primeira estrofe e é marcada pelas pressões que a sociedade muitas vezes impõe à vida das pessoas. Então, observem. O trecho está indicado em vermelho. Absoluta razão, absoluta regra, absoluta pureza. E para fazer um contraponto a essa crítica, a autora ou a slammer defende então a busca por uma vida mais tranquila, citando exemplos de situações vividas na infância. Podemos observar isso nesse verso. Quero brincar, florescer, coração, quero meus pés em contato com o chão. Os dois versos estão destacados em vermelho. Agora observem o título. Vocês perceberam que a poeta usou aqui um trocadilho, um jogo de palavras? Duração, no sentido de lutar pelas conquistas da vida com ternura, e a duração sobre o tempo que a vida tem. Vocês lembram da última aula quando eu falei sobre as rimas? Então, assim como no rap, o slam também apresenta rimas. Então, por exemplo, vamos observar essa imagem. O mais perfeito entendimento, a precisão, a destreza, o ouvido absoluto, a nota certa, a pureza.
Então, nesse texto, podemos destacar ainda mais algumas características desse gênero, a gradação e o neologismo. A gradação é uma figura de linguagem que apresenta uma sequência de palavras ou expressões de forma crescente ou decrescente até atingir o auge ou o declínio de uma ideia. Então, podemos observar um exemplo de gradação no verso: ai que assim me quebro, ai que assim me arrebento, ai que assim continuo fingindo e pretendendo. E o neologismo é uma palavra nova criada a partir de termos já existentes, ou também é o uso inédito para uma palavra conhecida, mas com outro significado. Nesse slam que estamos estudando, esse fenômeno ocorre com a junção de duas palavras para se criar um novo sentido. Flecha as palavras. Pessoal, agora nós vamos passar para o segundo tema da nossa aula de hoje, os termos da oração. Vocês já estudaram isso no decorrer dos anos, certo? Então, hoje nós vamos relembrar esses termos, porque eles serão importantes para o assunto da nossa próxima aula. Então, vejam só, as orações, elas são organizadas em alguns blocos principais, o sujeito e o predicado, lembram? Então, o predicado apresenta uma informação sobre algo ou alguém. Já o sujeito indica sobre o que ou quem está se falando. E o sintagma, lembram? O sintagma é um conjunto de elementos que compõem uma unidade significativa, os quais são organizados em torno do núcleo dessa unidade. É um outro modo de se denominarem os termos de uma oração. Vamos ver alguns exemplos? Pessoal, então vamos lá. Na frase, o rapper nasceu em São Paulo. Então, o rapper, a primeira parte, é o sujeito, é sobre quem se fala. A segunda parte é o predicado, que é o que se fala. Então, lá no sujeito, o rapper, nós temos o elemento central do sujeito, que é o núcleo, é o que está destacado em vermelho. Então, a palavra rapper é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante, é sobre quem estamos falando. E nasceu em São Paulo se refere ao que? Ao predicado, e o núcleo, o elemento central desse predicado é nasceu, é o verbo. Então, nasceu é o elemento central, é o núcleo desse predicado. Então, quando dividimos uma oração em seus termos essenciais, nós vamos ter o sintagma, que é o quê? O sintagma é um conjunto de elementos que compõem uma unidade significativa, os quais são organizados em torno do núcleo dessa unidade. Então, esse é outro modo que podemos denominar o quê? Os termos de uma oração. Então, podemos dizer que são os termos de uma oração ou o sintagma, significa a mesma coisa. Então, continuando com esse mesmo exemplo, observem lá que nós temos o sintagma nominal e o sintagma verbal. Então, o núcleo de um sintagma nominal já diz a palavra, né? Sintagma nominal é um nome, então o núcleo dele é um nome ou um substantivo. Já o sintagma verbal, ele vai ter como núcleo aquilo que o nome dele já fala, tem como núcleo um verbo. Então, observando e retomando o exemplo anterior, o que nós podemos observar? Então, o rapper nasceu em São Paulo. Então, o rapper é o sintagma nominal e nasceu em São Paulo é o sintagma verbal. Agora, é importante não nos confundirmos. Então, há duas formas de eu chamar os termos da minha oração, da minha frase. Então, por exemplo, quando eu chamo de sintagma nominal ali, o rapper, e nasceu em São Paulo de sintagma verbal, eu estou usando outras palavras para nomear aquilo que, por exemplo, o rapper, em um primeiro momento, eu estava chamando de sujeito. Nasceu em São Paulo, eu também estava chamando de predicado. Eles continuam sendo isso, mas agora eu estou usando outra nomenclatura. Então, o meu predicado se tornou o sintagma verbal, nasceu em São Paulo, e o meu sintagma nominal, que era o meu sujeito, o rapper. Pessoal, então, alguns outros exemplos que nós temos. A arrumadeira caprichou na limpeza. Então, a primeira parte, em roxo, é o sintagma nominal, a arrumadeira, porque o núcleo é um nome. E a segunda parte, caprichou na limpeza, é o sintagma verbal, porque o núcleo caprichou é um verbo. Agora temos
Os professores ensinaram o conteúdo. Os professores têm como núcleo professores, sintagma nominal. Ensinaram o conteúdo, tem como núcleo um verbo, ensinaram, do verbo ensinar, então é o sintagma verbal. Pessoal, continuando com essa frase, os professores ensinaram o conteúdo, voltando naquilo que eu já falei. Professores se refere ao núcleo do sintagma nominal, porque eu tenho os professores, tudo isso é o meu sintagma nominal. Mas a palavra mais importante dali, o nome, o substantivo, é o quê? Professores. Da mesma forma, quando observamos o sintagma verbal, ensinaram o conteúdo. Tudo aquilo, né? Tudo isso é o sintagma verbal. Agora, o que vocês têm que prestar atenção é que o núcleo desse sintagma verbal é o verbo ensinaram, do ensinar, porque a palavra mais importante é o núcleo desse sintagma verbal. Então, pessoal, espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre o slam, ou talvez conhecer ou estudar um pouco mais sobre esse gênero textual, sobre esse tipo de poesia falada. Além disso, a revisão que fizemos hoje sobre os termos da oração será importante para a continuidade das nossas aulas, certo? Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link com a atividade em PDF para que vocês possam realizar a partir do que estudamos hoje. Então, até daqui a pouquinho, eu já volto para corrigir. Até mais!